Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um conteúdo do nosso terceiro bimestre, nosso primeiro conteúdo, tá? Eu vou iniciar o conteúdo do terceiro bimestre agora, talvez eu dê continuidade presencialmente, tá? Mas por enquanto vamos continuar aqui. Vou falar com vocês se lembram que eu falei com vocês sobre o comecinho da Guerra Fria que se gerou depois da Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar do contexto cheio para vocês sobre a Guerra Fria. O que foi, como é que foi, o que é, tá? E os precedentes e o que houve no meio dessa Guerra Fria também, ok? Gente, a Guerra Fria se deu por um período histórico marcado por uma acirrada disputa política, ideológica e militar, tá, entre os Estados Unidos e a União Soviética. A gente compreende que foi no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e até a extinção da União Soviética, em 1991. A gente defende essa disputa, né, entre o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética, por estar caracterizado que só pode ser válida após 1945, né, até a década de 1950, por aí. Na década de 1960, o bloco socialista se dividiu. Além disso, muitas disputas regionais envolveram os estados capitalistas. Os Estados Unidos, também os Estados Unidos contra diversas potências locais, nacionais e principalmente na Ásia e na África, ok, gente? Eu coloquei ali no começo para vocês os Estados Unidos e a União Soviética dividindo o globo, porque realmente ficou uma coisa na mão dos Estados Unidos e da União Soviética, porque durante a Guerra Fria não houve um conflito direto, não teve um conflito assim como houve uma guerra. Foi Guerra Fria por quê? Porque não teve guerra, não teve arma, não teve morte, entendeu? Essas duas potências, gente, ela dava possibilidade de uso de armas nucleares de ambas as partes, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Foi um confronto dessa extensão que poderia causar a morte de milhões de pessoas, além da destruição de muitas cidades se eles jogassem uma bomba nuclear, cada um jogasse uma bomba nuclear de cada lado, entendeu? Contudo, a ausência de um embate militar direto entre as duas potências não impediu que surgisse uma nova disputa pela hegemonia da produção de armamentos. Ou seja, além disso, né, que ficou conhecida como corrida armamentista, além de influenciar diretamente no desenvolvimento de novos tipos de armamentos e equipamentos militares, a corrida armamentista também, gente, proporcionou uma grande inovação tecnológica no mundo, né, diferentes tipos de produtos. Os Estados Unidos já haviam utilizado duas bombas atômicas em 1945 contra o Japão, que foi Hiroshima e Nagasaki, né, conhecidas, e desenvolveram um novo tipo de bomba em 1950, a bomba de hidrogênio, que diante da ameaça de hegemonia dos Estados Unidos, o governo soviético desenvolveu seu primeiro artefato nuclear em 1949, que durante a década de 1950 conseguiu produzir a sua primeira bomba de hidrogênio. Dada a impossibilidade de um confronto militar aberto, as duas super grandes potências decidiram canalizar seus esforços em uma disputa política e econômica, que foi o ponto mais característico dentro da Guerra Fria, né? Durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram indiretamente em diversos conflitos regionais, em Cuba, na crise dos mísseis em 1962, na Ásia com a Guerra da Coreia em 1950 a 1953 e a Guerra do Vietnã em 1964 a 1975. Tá? Ambos viram como necessidade a proteção dos territórios, já que estavam debaixo da sua influência. Os Estados Unidos, por exemplo, gente, acreditavam que ser guardiões do continente americano, né, enquanto o leste europeu era visto como uma prioridade estratégica para a União Soviética. No decorrer dessas disputas territoriais entre Estados Unidos e União Soviética, entre as duas potências, a Ásia surge com um campo aberto para interferência política externa. Os Estados Unidos e a União Soviética se aproveitam dos processos de dependência dos países asiáticos para tentar impor o seu poderio econômico, político nesses territórios. Estou colocando aqui para vocês agora o nosso primeiro ponto muito importante, que foi a construção do Muro de Berlim.
né? O Muro de Berlim, gente, nada mais nada menos, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma reunião entre as lideranças políticas do Reino Unido, dos Estados Unidos e a União Soviética para deliberar sobre os rumos da política internacional como pós-guerra, né? E sobre a divisão territorial da Europa na Conferência de Yalta, né? Em julho do mesmo ano, em 1945, foi realizada na Alemanha a Conferência de Potsdam. A Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam foram duas conferências que foram determinadas para a divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação sob o domínio da União Soviética, da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos, respectivamente. Ok? Contudo, o acirramento da disputa política entre os Estados Unidos e a União Soviética, diante da crise econômica em que a França e a Inglaterra ainda se encontravam, o território alemão se reorganizava em 2 áreas de ocupação, originando, gente, 2 países diferentes, a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e com sede em Berlim, com o apoio da União Soviética, e a República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, com capital em Bonn, né, com o apoio dos Estados Unidos. A divisão, gente, territorial da Alemanha também atingiu a cidade de Berlim, que acabou sendo reorganizada de acordo com os objetivos dos Estados Unidos e da União Soviética. Com tudo isso, gente, o lado capitalista de Berlim demonstrou uma rápida recuperação econômica, enquanto o lado socialista atravessava uma grave crise econômica. Ok? Grande parte dos trabalhadores do lado oriental de Berlim começaram a migrar para o lado ocidental, em busca de empregos e melhores condições de vida. A gente calcula que entre 1952 e 1961, né, aproximadamente 2 milhões de pessoas migraram da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né, visando o sufocamento do fluxo migratório do governo. A Alemanha Oriental ordenou em 1961 a construção de uma grande cerca que isolou 2 lados de Berlim. Posteriormente, essa cerca deu lugar a um muro que durou até 1989, tá? E foi considerado símbolo da Guerra Fria, ok? O Plano Marshall e Comecon. Diante daquela destruição política e econômica da Europa após fim da Segunda Guerra Mundial, aquele evento todo que mexeram com vários países, e a destruição de vários territórios europeus, o governo dos Estados Unidos decidiu desenvolver um plano de recuperação econômica da Europa, com o objetivo de diminuir as chances de avanço do socialismo no Ocidente, e assim o secretário de Estado americano, general George Marshall, propôs a criação de um amplo plano econômico que veio a ser conhecido como Plano Marshall. Ele tratava de uma concessão e uma série de empréstimos a baixos juros, além de investimentos no setor de serviços públicos, visando a rápida construção econômica dos países do Ocidente Europeu. Dessa forma, gente, os países que desejassem receber os recursos financeiros oferecidos pelo governo estadunidense deveriam estar dispostos a abrir as suas economias para a entrada maciça de produtos norte-americanos. Dessa forma, gente, embora estivessem realmente ajudando na reconstrução da Europa, os Estados Unidos, eles mantinham sua economia em constante crescimento e que favorecia a manutenção da sua hegemonia política e econômica. Nos primeiros anos, após a elaboração do Plano Marshall, o governo dos Estados Unidos, juntamente com os setores bancários nacionais e internacionais, disponibilizaram aproximadamente 13 bilhões de dólares, ok? Essa grande quantia de dinheiro foi direcionada aos países como França, Reino Unido, Alemanha, os países que estavam passando por uma crise econômica muito grande, E assim já o Japão começou a receber os recursos provenientes do Plano Marshall também, apenas para os dos anos 1947 até 1950. A situação mudou toda a eclosão da Guerra da Coreia, que fez, gente, com que o Japão, o principal aliado das tropas das Nações Unidas, após a declaração de guerra, os americanos realizaram importantes investimentos na economia japonesa, que também foi impulsionada para a política externa americana. Em resposta ao Plano Marshall dos Estados Unidos, a União Soviética propôs ajudar também os países aliados, e criou
a Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, né? O Comecon foi criado com o objetivo de impedir que os países leste europeus, né, se sentissem atraídos pela oferta de ajuda econômica dos Estados Unidos, ok? Aqui está o Plano Marshall, né, que eu acabei de falar com vocês, 1947. Eu botei mais detalhadamente aqui para vocês, ok? Agora, a Guerra da Coreia, tá? A Guerra da Coreia, gente, após a derrota para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o governo japonês teve que abrir mão de alguns de seus domínios territoriais, entre eles a Coreia, logo após o fim da guerra, né? A Península Coreana foi dividida entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ao norte, né, paralelo, surge uma República Democrática da Coreia com o regime socialista sob a tutela da União Soviética. Os revoltosos do norte, eles elegeram um jovem comunista, Kim Il-sung, né, como seu líder durante os primeiros momentos de seu governo. Tá? Kim Il-sung, né, desenvolveu uma plataforma agrária que acabou fortalecendo ainda mais o seu poder frente ao apoio popular, né? Outra proporção também ao sul do paralelo, né, que foi ocupada pelas tropas americanas. Foi fundado um governo capitalista sob a liderança de Syngman Rhee, ok? Um político coreano que havia exilado para os Estados Unidos, e assim ele fez um acordo com os Estados Unidos que estivesse lá, mas conforme os mandatos dos Estados Unidos, ok? Nos inícios dos anos 50, gente, os líderes da Coreia do Norte, incentivados pela vitória do socialismo na China, no ano antes, eles resolveram tentar reunificar a Península Coreana sob o regime socialista, tá? Desencadeado um conflito armado, ok? No dia 25 de junho de 1950, gente, as tropas norte-americanas cruzaram a fronteira, tá? E invadiram o sul, chegando rapidamente até a capital do Seul, ok? Diante dessa invasão, gente, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de tropas para auxiliar os sul-coreanos. Os Estados Unidos solicitaram ao Conselho da Segurança das Nações Unidas a formação de uma força militar multinacional para defender os sul-coreanos. Na ocasião, gente, a União Soviética se recusou a participar da reunião, né, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que esta medida foi discutida, e os Estados Unidos conseguiram que as tropas inglesas e as Nações Unidas mantivessem uma forte resistência no sul, reconquistando e partindo, gente, de uma nova investida contra o norte, ok? A China, gente, se sentiu ameaçada, tá, pela aproximação das forças americanas, e enviou tropas em apoio ao governo norte-americano, transformando a guerra da Coreia em conflito de dimensões internacionais, né? As forças da ONU deveriam também avançar somente até o paralelo do sul, né, da China, do Japão, desculpa, e o general americano Douglas MacArthur, comandante das tropas da ONU, resolveu desobedecer à determinação das Nações Unidas e invadiu o norte coreano, né? E o governo chinês, gente, considerou o avanço americano como uma ameaça, e a sua própria soberania entrou efetivamente na guerra ao lado norte-americano. Devido à grande quantidade de mortes, gente, aproximadamente, que foram, acho que 3 ou 4 milhões de pessoas, o cessar-fogo foi estabelecido em 1951, né, seguido do afastamento do general MacArthur, né, 2 anos depois, em 1953. Começaram as negociações de paz e levaram ao fim da guerra em 27 de julho do mesmo ano. Com a permissão da ONU, foram efetivados 2 estados, né, já exigentes da Península Coreana, e a República da Coreia do Sul, né, e a República Democrática da Coreia do Norte, ok? Guerra do Vietnã. Vamos lá. Guerra do Vietnã, gente, começou em 26 de abril, né? Entre 26 de abril e 20 de julho de 1954. Ocorreu em Genebra, na Suíça, tá? Com uma conferência com o objetivo de decidir sobre o destino político da Indochina,
né, conhecida como Conferência de Genebra, né? O evento, gente, ele decidiu pela divisão temporária do Vietnã em duas zonas: República Democrática do Vietnã e República do Vietnã. A divisão do Vietnã, gente, era um reflexo do equilíbrio das forças entre Estados Unidos e União Soviética. A República Democrática do Vietnã era liderada por Ho Chi Minh, tá? Com capital em Hanoi. A República do Vietnã, a capital era Saigon, tá? E o líder general era Ngo Dinh Diem e contava com o apoio dos Estados Unidos, ok? Nos meados de 1960, surge a Frente da Libertação Nacional, com a organização com tendências socialistas, né, em pleno território sul-vietnamita, né, e a FLN, que é a Frente de Libertação Nacional, como era chamada, né, levantou a oposição ao governo de Saigon e era apoiada pela União Soviética. O governo dos Estados Unidos considerou necessária uma intervenção militar na região para defender a sua área de influência, que nesse caso era o governo sul-vietnamita, ok? Cedido em Saigon. Em 1964, os Estados Unidos ameaçaram a sua investida sobre a região, dando início à Guerra do Vietnã. Durante o conflito, o Vietnã do Norte e os guerrilheiros do Sul, os FLNs, né, enfrentaram a mais avançada força militar do período, o exército americano, que contava com as mais de 60 mil soldados, né, de uma grande diversidade de armas e equipamentos militares. Durante essa guerra, gente, os americanos não conseguiam avançar sobre as florestas e acabaram sofrendo um crescente número de baixas, né? Com a solução do problema, o exército americano realizou uma série de bombardeios em áreas dominantes pelos inimigos. Porém, esses bombardeios, gente, não atingiram somente alvos militares e acabaram vitimando milhares de civis vietnamitas. Diante desses altos e baixos dentro dessa guerra, né, dos índices de mortes também, né, tanto do lado americano quanto do lado vietnamita, a imprensa mobilizou, né, a opinião pública dentro dos Estados Unidos contra a guerra, que levou a população para pressionar o governo pelo seu fim. Ficava evidente que não seria possível manter as tropas por mais tempo na região. No fim de longas negociações, foram assinados acordos em Paris, em 1973, a partir do qual os Estados Unidos retiraram as suas tropas do Vietnã e assim limitando apenas o envio de armas e dinheiro, assessoria política ao governo sul-vietnamita. Ok? Estima-se, né, que a guerra, mais de 50 mil homens morreram do lado americano e mais de 2 milhões morreram do lado dos vietnamitas, ok? Em abril de 1975, após a retirada das tropas americanas, Saigon é invadida pelas tropas norte-vietnamitas e pelos guerrilheiros do Sul, né, dando fim à guerra e reunificando o país. A Guerra do Vietnã representou o início de uma forte revolução social chamada Terceiro Mundo, ok, gente? Que culminou com um longo processo de descolonização em diversas áreas do planeta, ok? A derrota americana no Vietnã teve consequências em toda a Indochina, ok? Abrindo espaço ao surgimento de novos regimes socialistas e por aí vai. Corrida espacial armamentista. Eu passei por essa fase aqui, por essa imagem para vocês, né, para vocês terem um pouco de noção do que foi a corrida espacial armamentista. Durante essa guerra, durante essa aula, durante isso tudo que eu falei com vocês, né, a Guerra Fria, ela caracterizou-se pela constante ameaça de um conflito nuclear, né, que poderia levar o mundo à destruição por causa das questões nucleares, das bombas nucleares também, né? Cientes desse tal perigo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, né, eles mantiveram a disputa apenas aos níveis políticos, econômicos e tecnológicos. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se envolveram em uma espécie de competição tecnológica que gerou uma série de inovações técnicas e conhecimentos científicos.
Essas inovações técnicas tornaram possíveis, como a gente pode saber, né, gente, o desenvolvimento dos armamentos mais sofisticados e letais, porém não foi apenas isso, ok? Eles desenvolveram também o avanço científico, né, dos horizontes da humanidade, elevou os governos de grandes potências a buscarem novas e maiores conquistas, né? Eles falavam que o céu não era o limite, né, mas sim o espaço, o universo desconhecido, né? Por isso que, diante dessas possibilidades, a União Soviética e os Estados Unidos direcionaram recursos para chegar ao espaço, e nesse contexto, gente, que eu estou falando com vocês, se desenvolve a corrida espacial, para ver quem chegava primeiro, né? As duas maiores potências no período, elas mergulharam em uma disputa para ver quem dominava o espaço primeiro, ou seja, elas não estavam satisfeitas com a dominação mundial, podemos dizer assim, o bloco capitalista, né, Estados Unidos e União Soviética, queriam dominar o espaço também. Em 1957, os soviéticos, né, lançaram o Sputnik, o primeiro satélite a ir ao espaço e orbitar o planeta. Em novembro do mesmo ano, os russos lançaram o Sputnik 2, e dentro da nave foi a bordo o primeiro ser vivo a sair do planeta, né, a cadela Laika, como vocês já ouviram falar. Após as missões dos soviéticos, os americanos entraram na corrida lançando, né, o Explorer 1 no final dos anos 1950. Mas a União Soviética tinha um passo à frente. Em 1961, eles conseguiram lançar o Vostok 1, tá? Que era tripulado por Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço e voltar ao planeta, né? A partir de então, gente, essa rivalidade entre os dois países aumentou a ponto do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, né, prometer enviar astronautas americanos à Lua e trazê-los de volta. Os soviéticos apressaram-se, né, para vencer para vencer os Estados Unidos, né, na chegada à Lua. As missões Zond deveriam levar os primeiros humanos a orbitarem o satélite, mas devido a essas falhas, foi só possível os soviéticos o envio das missões não tripuladas, o Zond 5, Zond 6, ok? No final da década de 60, os Estados Unidos, por outro lado, conseguiram enviar uma missão tripulada, né, o Apollo 8, em 1968, a uma órbita lunar. O passo seguinte, naturalmente, seria o pouso na superfície da Lua. A missão Apollo 11 conseguiu realizar com sucesso a missão, né, e Neil Armstrong, né, e Edwin Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar sobre um corpo celeste. A corrida espacial se tornou secundária entre os anos de 1960 e 1970, mas a volta e ter força no cenário político americano nos anos de 1980, e que pode ser considerado o último episódio daquela disputa entre os Estados Unidos e União Soviética. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anuncia investimentos na construção de um sistema espacial de defesa antimísseis balísticos, né, oficialmente denominada Iniciativa Estratégica de Defesa, conhecida como Guerra das Estrelas. Poderia defender o território americano dos mísseis russos e acabar com a lógica da destruição mútua. Ok? Os Estados Unidos, gente, enviam ao espaço o primeiro veículo espacial reutilizável, o ônibus espacial, e a União Soviética levaria alguns anos para construir a sua versão do ônibus espacial, mas foi a primeira a colocar no espaço uma nave espacial armada, né, de ogivas nucleares, o Polius, né, podemos chamar assim, né, que devia uma falha no sistema de inércia e caiu no sul do Oceano Pacífico em 1987, quando já estavam avançadas as negociações diplomáticas para pôr o fim à Guerra Fria. Okay? No decorrer do século de 1980, os sucessivos governos soviéticos empreenderam grandes investimentos financeiros com o objetivo de superar os Estados Unidos na corrida espacial. Contudo, o norte-americano, né, podia contar com o apoio dos bancos internacionais, das empresas, né, privadas, e a União Soviética contava apenas com seus recursos próprios, já que vivia sobre o modelo de planificação econômica.
Com tudo isso, gente, o governo soviético teve de desviar recursos de setores importantes, como a educação, podemos citar assim, e bem-estar social, também para arcar com os custos do programa espacial. Ok? As principais armas desenvolvidas foram as armas nucleares, como a bomba atômica, como eu citei para vocês, e os Estados Unidos foram os primeiros no uso desse tipo de armamento, destruição em massa, em 1945. Já haviam utilizado contra o Japão em 1950 e já haviam desenvolvido uma nova bomba de hidrogênio. E assim, em 1949, a União Soviética construiu o primeiro artefato nuclear em 1953, a sua primeira bomba de hidrogênio, tendo em vista a defesa de seus interesses particulares, que foi a Inglaterra, que conseguiu suas primeiras bombas nucleares em 1952, e a França logo após, a China em 1960, Israel em 1970 também, tá bom, gente? E a África do Sul em 1980. Uma guerra mundial poderia levar o mundo à total destruição se cada um lançasse suas bombas atômicas em todos os lugares. E acabar o mundo, né? Enfim, diante dessa expansão das nações possuíam as armas nucleares, que decidiram assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1968. Que o nome já diz, né? Diminuir a quantidade de armas nucleares no mundo, né? Mas o acordo não foi respeitado pelas duas maiores potências, que inclusive aumentaram seu arsenal em 2 vezes. Complicado, né? Vamos lá. A contracultura. O que foi a contracultura? Foi inventado pela imprensa dos Estados Unidos no meados das décadas de 1960 para referir a um conjunto de novas manifestações que se desenvolveram naquele período, né? O fenômeno da contracultura recebeu desse nome pois os integrantes se colocavam contra a cultura dominante nas sociedades ocidentais, né? Foi nesse contexto que surgiu o movimento hippie, né? E especialmente com uma manifestação pacifista, tá? Que se colocava contra a guerra do Vietnã, mas também imprimiu uma estética e toda uma geração, né, com roupas coloridas, cabelos longos e barbas longas, utensílios diferenciados no corpo, né, as mulheres de saião e tudo mais, né? Também nessa década, gente, o rock aparece para a juventude com uma atitude e estética proporcionava, gente, os jovens contestar os valores conservadores da sociedade, principalmente da sociedade norte-americana e britânica também, tá? Dessa forma, gente, esses dois elementos, o rock e o movimento hippie, foram fundamentais para um marco na cultura norte-americana. A estreia do espetáculo em Hair, na Broadway, né? O musical que acabou se tornando um símbolo dessa contracultura, tanto pela contestação do Vietnã, também pela transgressão no comportamento, uma vez que o espetáculo possuía diversas cenas nu explícitos, ok? Gente, atividades. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, tá? Porque eu costumo dividir essas aulas em 3, mas como a gente tá aula online, eu tenho que dar o conteúdo inteiro para vocês, ok? Atividades, página 221, 222, 223, 224. Como sempre, só estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se não dá para entender 17, a opção é a da 17. 19 e 20. Fiquem com Deus, até o nosso retorno, ok? Espero ver vocês, beleza? Fiquem com Deus e se cuidem, hein?